Estou aqui juntando o último laudo pericial do ano de 2022 e quero compartilhar esse momento com vocês, tá? Já acessei aqui o Projude. O que eu vou fazer? Nesse caso aqui, o meu prazo para apresentar o laudo pericial, ele não está correndo no sistema. Então, como que eu farei a juntada do laudo pericial? Irei aqui em peticionar. Aqui eu vou selecionar laudo pericial, porque estou efetuando a juntada do laudo pericial, selecionar e aqui irei adicionar todos os arquivos referentes a esse trabalho em específico. Então, deixa eu procurar aqui na minha rede, Expert Perícias, produção, perícias em andamento, vou pegar aqui esse processo aqui, laudo. Eu já tenho os arquivos todos organizados aqui, tá? Inicialmente faço a juntada da petição de entrega, daí agora, farei a juntada do laudo pericial, que está aqui, dos 5 anexos. E uma coisa que é importante, nunca esqueçam, tá? Eu sempre faço isso. Eu virei aqui e vou procurar aqui na rede, eu acho que está aqui no financeiro, kit propostas, procurar aqui cópia das minhas certidões, do meu CRC e do meu CRA, para ninguém vir tentar impugnar o laudo pericial dizendo que eu não comprovei a minha habilitação. Está tudo aqui, aqui vou selecionar que esse arquivo aqui é o laudo pericial, esses outros arquivos aqui também são do laudo pericial, laudo novamente, joia, vou assinar os arquivos, aqui eu tenho que dar o abrir, ele vai abrir aqui na minha outra tela para que eu assine o arquivo, vou selecionar aqui o meu CPF, joia, selecionou aqui o meu certificado digital pessoa física, minha senha, coloquei a minha senha e vamos aguardar um pouquinho. Isso daqui pode demorar um tempinho. Não, são só 9 arquivos. Está assinando os arquivos. É muito fácil, gente. Depois que você pega o jeito, isso daqui vai muito fácil. Assinei os arquivos. Joia. O que eu costumo fazer antes de concluir? Tá? Eu verifico aqui se os arquivos estão ok. Beleza, aqui está a minha petição de juntado de laudo pericial, aqui está o laudo pericial, tá tudo bonitinho. Eu estou olhando rápido porque eu já verifiquei tudo. Anexo 1, vamos ver aqui. Anexo 1, joia, tá beleza. Anexo 2 também tá legal, é isso daí. Anexo 3, joia. Anexo 4, está aqui. Anexo 5 está aqui, joia, beleza. A minha certidão do CRC, a minha certidão do CRA. Tá tudo certo, o que eu faço? Eu confirmo a inclusão, venho aqui e mando concluir o movimento. Beleza, está juntado o meu laudo ao Projude. Muito bem, é isso daí, gente. Estamos terminando mais um ano. Esse ano foi bastante corrido. Espero que eu tenha compartilhado bons conhecimentos com vocês durante 2022, tá? Inclusive, deixa eu falar rapidinho desse laudo que eu acabei de acostar. É um caso de uma ação de embargos à execução, tá? Um contrato de confissão e renegociação de dívidas, tá? Que para efetuar, digamos, a revisão desse contrato, eu tive que revisar todos os contratos que deram origem a eles, tá? Eram 3 contratos. E desde o momento que eu apresentei a proposta de honorários, eu já requisitei a juntada de diversos documentos, porque estavam faltando alguns contratos, estavam faltando os extratos da conta corrente vinculada a esses contratos, para que eu pudesse verificar o débito das parcelas e eventuais outras cobranças referentes
a esse contrato de crédito. E por incrível que pareça, levou acho que mais de 1 ano e meio, o banco não apresentou isso. Eu acho que eu fiz umas 5, 6 solicitações. É lógico que eu solicitei tanto assim, porque como a parte responsável pelos honorários pediu parcelamento em 10 vezes, então, enquanto os honorários não estavam sendo pagos, não haviam sido pagos, eu ia renovando os meus pedidos porque o banco não atendia. Aí chegou um ponto aqui, o meu último pedido, depois que eles depositaram, na verdade faltou uma parcela. Eu não, digamos, eu não recomendo vocês a fazerem isso, mas eu estou juntando o laudo pericial, está faltando depósito de uma parcela, mas o advogado, quando eu comuniquei a data de início do trabalho pericial, o advogado falou que estava ciente, que ainda não foi pago porque a empresa está sem movimentação financeira, está inativa, etc. E tal. Mas tudo bem, não vou deixar de entregar o laudo para um juiz que me nomeia bastante por questão de uma única parcela, né? E o que mais? Se trata de embargos à execução, o banco não apresentou todos os contratos, e essa é uma questão que muitos alunos meus costumam fazer. Ah, tá, mas daí como é que eu faço se não tiver todos os contratos? Como é que eu vou fazer a prova pericial? Você tenta fazer a prova pericial com aqueles documentos que estão acostados aos autos. E nesse caso aqui, inclusive, eu consegui chegar a uma conclusão que será válida para o juiz tomar a decisão dele. É um embargo à execução, certo? E embargo à execução, o que se procura? A parte procura afirmar que houve excesso de execução. E eu consegui verificar aqui, por exemplo, do contrato que foi renegociado, a parte não pagou nenhuma parcela. Os 3 contratos renegociados, eles logicamente foram quitados. Eu não consegui verificar, digamos, o pagamento de todas as parcelas. Por quê? Porque faltou extrato de movimentação de conta corrente, mas consegui aferir o valor das parcelas. Houveram pequenas diferenças nos valores das parcelas de 2 desses 3 contratos, valores, questão de centavos, um deles foi 19 centavos, 22 centavos, que isso é bastante comum ocorrer, porque é questão de arredondamento de casas decimais entre a taxa que o banco efetivamente aplicou no contrato e a taxa que ele colocou no contrato físico, que colocou só 2 casas decimais. Isso pode dar um impacto pequeno se você for tentar recompor a operação, limitando seu cálculo apenas aquelas 2 casas decimais. Mas enfim, o que aconteceu? Mesmo eu tendo sido prejudicado pelo fato de faltarem extratos da conta corrente vinculada e os extratos de evolução dos saldos devedores dos 3 contratos renegociados, o quarto nem precisava, porque não foi paga nenhuma parcela, eu consegui aferir que o cálculo de execução, inclusive, ele ficou, se não me engano, R$ 731 inferior àquele que poderia ter sido cobrado se aplicadas, digamos, as condições que foram pactuadas em contrato. E por que aconteceu isso? Porque o banco, e muitos bancos fazem isso, ao invés dele aplicar a mesma taxa de juros para o período de normalidade para a remuneração das parcelas vencidas na fase de inadimplemento, o banco optou por tão somente corrigir monetariamente esses saldos pelo INPC, o que gerou, se não me engano, uma diferença de R$ 670. Né? Isso, logicamente, impactou no cálculo dos juros de mora, porque o contrato ele previu a cobrança de encargos cumulativamente. Esse é um ponto que, na maioria das vezes, as partes questionam, mas está lá, o contrato está prevendo que haverá essa cumulatividade de encargos. E eu, como perito, o que eu vou fazer? Eu vou seguir o que está no contrato. Se o juiz vier a decidir, digamos que aquilo é abusivo, é ilegal, beleza, eu posso até refazer os cálculos, mas eu tenho que seguir o que está estritamente falado no contrato, visto que não tem nenhuma determinação judicial para, digamos, para considerar a não cumulatividade dos encargos. Então foi um trabalho bem legal, levou bastante tempo.
ele, digamos, me trouxe algum transtorno, porque eu tive que ficar cobrando o banco para apresentar essa documentação, mas não apresentou. Se cedeu o prazo dele de se manifestar. Até nesse caso especificamente, como eu já havia trabalhado bastante no processo e já tinha comunicado a data de início dos trabalhos e de retomada dos trabalhos periciais, o que eu fiz? Eu concluí a prova pericial. Por quê? Porque havia uma certidão ali que o juiz havia pedido para outra parte se manifestar acerca do fato que o banco não apresentou os documentos. E como eu já tive, digamos assim, algumas experiências ruins, em que eu já havia começado a prova pericial, e daí as partes ou desistiram da prova pericial, ou a prova foi dada por preclusa, acabou que eu não recebi meus honorários, mesmo já tendo iniciado a prova pericial. Num desses casos eu não recebi nada, no outro eu recebi, eu acho que 20 ou 30% do valor da minha proposta de honorários, mas eu tive que provar que eu já tinha feito algo. Então, para não correr o risco de não receber, eu concluí o laudo pericial, com o qual eu tenho certeza que o juiz conseguirá proferir uma decisão, né? Não sei qual vai ser a decisão dele, mas eu dei todo o embasamento técnico para que ele possa proferir essa decisão. Esse é o objetivo da perícia, esse é o nosso encargo. Nós trabalhamos para o juiz de forma técnica, imparcial, para que ele possa tomar uma decisão, certo? Então, gente, eu estou me alongando aqui, como sempre, tá? Esse foi o último trabalho de 2022, agora eu vou tirar um descanso até o início do ano que vem, tá? Eu tenho mais 2 trabalhos para terminar para Paraíba, mas eu acho que eu não vou mexer nisso até o final do ano. Eu vou aproveitar, eu acho que para regravar as minhas aulas de revisão de contratos de conta corrente. Eu deixo aqui um abraço para vocês. Se eu não aparecer tanto aqui, seja no YouTube ou no Instagram, durante essas próximas semanas, eu não esqueci de vocês. E se precisarem de alguma ajuda, estarei à disposição. Tá? Um grande abraço a todos, um Feliz Natal para vocês e toda a sua família e espero que 2023 seja um ótimo ano para todos nós. Um grande abraço do Pedro Neto.